O verbo to be. Se você ainda não aprendeu este famoso verbo do inglês, to be, que é ensinado todos os anos na escola, primeira série, segunda série, terceira série, quinta série, 10ª série, 27ª série, todo ano, to be, é ensinado o verbo to be, não sei por que razão, motivo obscuro do universo, mas é todo ano. Verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be. Vamos aprender esse ano, verbo to be. Ano que vem, o que a gente vai aprender? Verbo to be. Verbo to be. Daqui a 5 anos vai aprender o quê? To be. Verbo to be novamente. Eu tô falando to be assim porque é engraçado. O normal seria mais to be, ok? To, né? To, não é nem to, é to be, mas eu vou continuar falando to be, que eu acho legal. Todo ano na escola, eu não sei porque eu tô muito louco assim na cadeira, mas tudo bem. Se você não aprendeu essa jossa ainda, no vídeo de hoje, a gente vai resolver o seu problema e decodificar, aprender de uma vez por todas o maldito verbo to be. To be. Só adendo. Ah, Mairo, esse vídeo é muito básico. Seguinte, lá no meu site, tem quase 1000, tá chegando em 1000 artigos, o post mais acessado é justamente a jossa do verbo to be. Então, se você achar esse vídeo muito básico, não precisa ver. Mas eu garanto que muitas pessoas vão se beneficiar desse vídeo incrível do verbo to be. Então, cadê em inglês? Primeira parte. Primeira coisa que você tem que saber sobre o verbo to be é que, embora o verbo seja to be, você não vai falar assim, eu, né, I, em inglês, I to be, ou você, you to be, ou ele, he, né, he to be, ou nós, we to be. Não, você não vai falar you to be, I to be, we to be, he to be. Está errado, tá? O verbo to be, ele é peculiar pelo primeiro motivo. Ele significa ser ou estar. Então, em português a gente tem eu sou, eu estou, em inglês é a mesma coisa. Ah, como é que eu vou saber, Mairo, quando ele tá falando ser, quando ele tá... Você vai saber pelo contexto. Isso não vai ser um problema para você entender, então essa parte não se preocupe. Agora, o importante do verbo to be é que ele muda. Como eu disse, não é I to be, you to be, he to be. Ele vai adquirir, se transformar, ter outras formas. Basicamente, o verbo to be, deixa eu olhar para cá, vamos colocar na tela aqui, ele tem 3 formas. Ele chama to be, mas ele nunca vai ser to be. What? Ele chama to be, mas ele nunca vai ser to be. As formas são am, bota aqui na tela, am, ok? Are e is, ok? Vamos treinar aqui a pronunciation da coisa. Primeiro, am, ok? Am, é um M no final, então não é em, não é em, é M, e tem que fechar a boca. Então você vai fazer assim, ó, am. Fecha a boca e fica fechada a boca mesmo. Am, ok? Essa é a primeira forma, tá aqui. Am. Segunda forma, are. Esse R de caipira mesmo do interior do Paraná. Are. É fácil, né? Você consegue. Am, are. Isso aqui é só o treino inicial. Are. E a terceira forma aqui na tela, is. Não é não é is. He is. Não é I, nem s. Is. É mesmo. Is. Então, am, fecha a boca, are, interior, Paraná, are e is. Essas são as formas do verbo to be. Como é que você vai usar as 3 formas aí do verbo to be? Primeira coisa, quando você falar eu, I, você vai falar am. Então, I am, bota na tela aqui, I am, fecha a boca, é o verbo to be com I. Então é eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto para você saber se eu sou, se eu estou, mas é I am. E esse am, tá vendo aqui? Esse am é o verbo to be. Muita gente não sabe. Verbo to be eu aprendi na escola uma vez, mas nem sei o que é. Eu sei dizer I am fulano. Eu sou fulano. Mas eu não sei o que é o verbo to be. Não, você sabe. O am do I am é a jossa do verbo to be. Só que você não fala I to be, você fala I am. Por exemplo, você é um cara muito divertido. Um cara divertido, engraçado. É um cara que é funny. Eu sou divertido. Eu sou divertido. I am funny. Bota dela aqui. I am funny. Eu sou divertido. Olha que fácil, gente, o verbo to be. I am funny, ok? Agora, se você falar assim, eu estou feliz. Como é que é feliz? Happy. Você fala I am happy. Então, I am funny. Eu sou divertido. I am happy. Eu estou feliz. Ah, Mairo, I am happy. Poderia ser eu sou feliz? Sim, poderia também. Mas tudo depende do contexto e você vai pegar. O importante é você sacar que é I am funny, I am happy e que o am é o verbo to be. Segunda forma, are. Bem caipira do interior do Paraná. Are. Quando é que você vai falar are? Quando você falar você. You. Bota na tela aqui. Não é you to be, não é you am, é
you are, ok? Você é ou você está. Seguindo a mesma lógica, se eu falar you are funny, o que eu tô falando? Você é divertido, engraçado. You are funny. Você é feliz ou você está feliz. Como é que é? You are happy, ok? You are happy. Sem mistério nenhum. E aí, além do you, você vai usar o are também quando você falar nós. We are. Então, you are, você é. We are, nós somos, ou nós estamos, ok? Olha como é muito mais fácil, né? Em português é eu sou, você é, ele é, nós somos, vós, sei lá o que, they, eles, bugou minha mente, eles são, em inglês é you are, você é, we are, e eles, tem o eles também, they are, ok? Então quando for you, we e they, inclusive o você do you pode ser vocês também, tá? Depende do contexto. Então you are é você é ou vocês são ou estão. Então tem o you, tem o we e tem o they, todos aqui na tela. O is você vai usar com he, she e it. Ou seja, he, bota aqui na tela, vamos lá primeiro. He is. O que é isso? Ele é. Então quando for ele, não é he to be, não é he am, não é he are, é he is. Ele é. Ele é engraçado. He is funny. He is funny. Ele é feliz. He is happy. Mesma coisa para ela. She is funny. Ela é divertida, engraçada. She is happy. Ela é feliz. E por fim tem o it, que é uma palavrinha muito peculiar do inglês, que é o ele ou ela, só que para coisas. Quando você quer dizer que alguma coisa é, mas essa alguma coisa não é ele, não é ela, não é nem um homem, nem uma mulher, é tipo assim, algo é. It is. Inclusive, em português a gente fala assim, é engraçado, é divertido. A gente fala, né, é engraçado. Em inglês eles não falam assim, is funny. Não, tem que falar sempre o pronome, o que é, algo é. Então, o nosso é engraçado, é feliz, eles falam it is happy. Não, happy é o feliz, né? It is funny é engraçado. It is happy é feliz. Mas assim, esse é um outro assunto sobre o it. Inclusive eu devia fazer um vídeo no futuro sobre o it. Mas o importante é você pegar os usos do verbo to be. Agora vamos botar todos aqui na tela. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está, ou vocês são, vocês estão. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são ou eles estão. E aí, he is, she is, it is. Ou seja, ele é, ela é e alguma coisa é. E esse am, are e o is, essas coisinhas aí, são justamente a jossa do verbo to be. Você não precisa nem pensar que é verbo to be, é só você saber am, are, is, que você vai estar manjando e dominando o verbo to be. Aí, para finalizar esse vídeo aqui, tem uma coisa que acontece muito importante com o verbo to be, que você tem que saber, que é o seguinte, são as famosas contractions, as contrações. Porque assim, quando a gente fala rápido e a gente tenta encurtar, tenta falar tudo mais rápido. Então o que acontece? Por exemplo, a gente não... Deu bug no meu cérebro. Por exemplo, em português a gente não fala está, a gente fala tá. Eu estou feliz. Não, eu estou feliz. Então a gente encurta as coisas, né? Em vez de estou, a gente fala tô. No inglês eles encurtam também, tem as contractions, as contrações. E é o seguinte, as contrações no verbo to be vão funcionar mais ou menos assim. Vamos usar o happy, né, de base. Não, funny. Funny é mais divertido, mais engraçado. Em vez de eles falar I am funny, eles vão pegar esse I am e vão contrair e vão falar o seguinte, I'm funny. É a mesma coisa que I am funny. Eu sou divertido. Então, I'm, mesma coisa, ó. I'm... eu tenho que olhar pra cá, né? Tô meio... I'm, fecha a boca. Em vez de I am, I'm funny, ok? I'm funny. Contração de I am. Outra contração, quando eles forem falar you are, eles vão contrair esse you are, vão juntar os dois e vai virar your, ok? Bota aí na tela, you're funny, ok? Essa é a pronúncia. You are, vira contraído, you're funny. Você é divertido, você é engraçado, you're funny. Mesma coisa, we are, eles vão contrair, vai virar we're, ok? We're funny. Nós somos engraçados, divertidos. We're. Mesma coisa, they are, você vai falar there. A pronúncia das contrações ela dá uma mudada, tá? É normal, fica meio diferente mesmo. You are vira your, we are vira we're, they are vira there. Então, they're funny, they're funny, eles são engraçados, divertidos, they're funny, ok? E aí, mesma coisa pra he is, she is e it is, vai contrair
He is vira his, ok? E é Z, ó. His, ok? His funny, né? Vamos na tela. His funny. Ele é divertido. Ela é she's funny. She's funny. E aí, it is contraído. Aí vai ficar, vai puxar o somzinho de S. It's. Não é it's. Não. Separado é it is. Aí tem som de Z. Mas quando contrai, leis a fonética do inglês, o it is contraído fica it's. Com som de S. It's funny. It's funny. Só o it's, tá? O he e o she, his, she's, it's. Ok? It's funny. É divertido. Essas são as contrações. Então, você ouvir os americanos falando, você não vai ouvir, normalmente, eles falando you are, I am, he is, we are. Você vai ouvir there, I'm, we're, you're, his, she's, it's e assim por diante. E com isso, então, concluímos aqui o nosso vídeo incrível sobre o verbo to be. To be. Espero que tenha tirado essa dúvida da sua cabeça. É muito mais simples do que parece. Claro que você tem que praticar. Não adianta só vai, beleza, o Mário explicou e eu entendi. Se você não treinar, se você não andar pela sua casa feito um maluco falando he's funny. I am happy. I am funny. You are funny. We are funny. You are happy. We are happy. Se você não andar assim feito um malucão na sua casa, treinando várias vezes ao longo de vários dias, a coisa não vai. Agora, para ajudar o seu treinamento, além desse vídeo boladão, eu vou deixar um link aqui na descrição, aqui embaixo, aqui em cima, depende de onde você está vendo, para um mega, super, ultra, power, master, blaster, material, melhor material de estudos que você vai encontrar sobre o verbo to be, tá? Você acessa lá, o artigo vai estar aqui no link, é um post boladão gigantesco, tem tudo o que tem nesse vídeo, mais como usar o verbo to be no negativo, como fazer perguntas com o verbo to be, tem todo o material cheio de frases de exemplo, todas as frases com tradução e áudio gravado por um falante nativo, você pode baixar todos esses áudios para o seu computador, enfim, é o melhor material sobre o verbo to be que eu já vi na minha vida na internet. Se você achar o melhor, você pode me mandar para eu ver, mas até so far, até o momento, esse é o melhor que eu já vi. Então vou deixar no link aqui para você acessar, estudar e jamais ter problemas aí com o famoso verbo to be. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar aquele gostei, aquele like, isso ajuda muito o nosso trabalho. E clica no link na descrição, vai lá, acessa o material, compartilha esse vídeo, compartilha o material com outras pessoas aí que estão struggling, né? Tendo problemas, dificuldades, batalhando contra o verbo to be. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos para todos vocês. Do e does. Qual a diferença entre essas duas palavras? Coloca aqui na tela, muito usadas aí no inglês, que com certeza você já viu em todos os livros de inglês de todas as escolas. Vamos então para o vídeo de hoje. Cadê em inglês? E a parada é o seguinte, é até difícil de traduzir do e does, porque assim, do é tipo fazer. Só que o inglês usa esse do não só com o sentido de fazer, usa também como um verbo auxiliar para você fazer perguntas, para você formar o negativo. Então assim, ele é uma palavra que tem vários usos e em muitos casos não tem nem como traduzir ele. Aí você pensa, como é que eu vou aprender essa jossa que não dá nem para traduzir? A minha abordagem é que assim, vá se expondo ao inglês e vá deixando que naturalmente você vai sacando. Você vai aprendendo frases, vai aprendendo textos e naturalmente você vai só... aqui usa does. Aqui usa do. Aqui usa don't. Aqui usa doesn't. E aí a coisa vai acontecendo. Mas se você ainda não pegou a manha, quer enfiar de vez na sua cabeça qual que é a diferença, ou se amanhã você tem prova, tá fudido, tem que saber a diferença do do e do dos amanhã, senão vai dar merda, este vídeo vai te ajudar. A primeira coisa que você vai fazer é usar a técnica de todos os meus vídeos de sair pela casa falando feito um maluco. Coloca aqui na tela o seguinte, ó. I do, you do, we do, they do. I do, you do, we do, they do. Quase um... Não é o verbo to be, mas é quase o verbo to be, tá? Isso aqui é o uso básico dos pronomes, tipo eu, você, ele, nós, com o do. Então, eu do, você do, nós do, nós do... E eles do. I do, you do, we do, they do. Mário, mas isso aí é palavra solta. Não. Isso aqui é um padrão da gramática. Isso é um padrão do inglês. Eu quero que você enfie esse padrão na sua cabeça de hoje para amanhã pra você passar na prova ou pra você tirar essa dúvida de vez. Então o que você vai fazer? Você vai sair pela sua casa, muito maluco, falando isso. I do. Você pode me já, eu faço, se você quiser. Eu faço. I do. You do. Você tem que imaginar que você tá falando. You do! Se você só repetir feito um robô, não vai. Você tem que imaginar que você tá... Eu tenho que cuidar pra não cortar aqui a cabeça, não ficar mais pra trás. Você tem que imaginar que você tá falando isso de verdade. Então assim, I do,
I do. You do. You do. I do. We do. Nós do. They e eles. They do. They do. They do. Eles do. E aí você vai andar pela casa feito um maluco falando isso aí, beleza? We do. They do. E aí depois, que você já deixou todo mundo na sua casa maluco, andando por aí falando I do, they do, we do, you do, você começa a falar o does. E o does vai ser o seguinte. He does, ok? Ele does. He does. She does, ela does. E algo, algum objeto... Minha filha é muito louca, não sei. He does, she does, it does. Ok? It does. Algo does. E aí é só esses três. E você vai seguir o mesmo padrão. Yeah, he does. Você vai imaginar... Ele does. He does. She does. Ela faz. It does. Algo faz. It does. Alguma coisa. It does. Inclusive esse it does, você pode imaginar só que, sabe, como um faz. Só que você não fala does, você fala it does. It does. Às vezes tem meio que some, né? It does. She does. He does. Ok? E aí você vai praticar feito um maluco. He does. I do. It does. He does. She does. He does. You do. They do. E aí a parada é o seguinte. Uma vez que você praticou muito louco esses padrões, tem que virar meio, em inglês a gente fala second nature. É uma coisa automática. Como é que faz em português? Segunda natureza. Quando é I, é do. I do. Se você treinar muito, I do, you do. Quando você chegar alguém e falar assim, I does. Vai dar um tilt no seu cérebro. Você não sabe a regra. Você sabe que é I do e he does. E quando você ouvir diferente, vai... Doeu o seu cérebro quando você ouvir diferente, de tanto que você se acostumou com o negócio. Daí o que acontece? Lembra que eu falei que o do e o does, eles são tipo verbos auxiliares? Então saca só. Quando você fala assim, eu conheço você, você fala I know you. Eu conheço você. Quando você vai perguntar, tipo, eu conheço você, essa estrutura I know you, você vai usar o do como auxiliar e você vai falar assim, do I know you? Eu conheço você. Só bota o do ali na frente, não tem nem tradução. Só que é o seguinte, quando você treinou o I do, you do, he does, she does, você sabe que I é do, I do. Naturalmente, vai fazer sentido pra você na pergunta do I know you? Não vai ser does I. Porque I e does não bate. Já tá doendo, você sabe que é I do. Vai ser natural pra você, o do usa para fazer pergunta, então do I, natural, vai soar natural. I know you, eu conheço você. Do I know you, eu conheço você. Mesma coisa, por exemplo, você falar assim, you speak English, né? Você fala inglês. You speak English. Pergunta, do you speak English? Ok? Do you speak English? Por que do you? Porque você sabe que é you do. I do, you do. Do I know you? Do you speak English? Vai soar natural. O aprendizado não é aprender a regra, é se acostumar com a coisa como ela é. Uau! Tem essa expressão, it is what it is. Em inglês é tipo, é o que é. É I do e he does. É do I e do you. Do you speak English? Do you speak English? Se você falar assim, ele trabalha aqui. He works here, ok? He works here. He works here. Agora, ele trabalha aqui, para fazer a pergunta, você tem que usar o auxiliar. Então, quando é he, é o quê? He do? Não. He does. Você já treinou isso aí. Então does he work here? Does he work here? E aí tem uma regrinha que você deve ter notado aí, que quando você fala, sem ser pergunta, você fala he works here. E aí quando você faz a pergunta, does he work? Cai, não tem mais o S, mas é uma regrinha. Você pode estudar depois como é que faz a modulação das perguntas, tira o S, bota o S. Mas o importante é você pegar que não é do he, é does he, ok? Inclusive eu não falei does, termina com S, né? D-O-S, does, mas a pronúncia é com Z. Does he work here? Does he work here, tá? Pergunta. Outro exemplo, você fala assim, she has a car, ok? She has a car. Ela tem um carro, ok? She has a car. Como é que você pergunta? Ela tem um carro? Mesma coisa. She é o quê? Does. Então, does she have a car? Ok? Does she have a car? Tipo, ela tem um carro. Mesma coisa, tem uma regrinha aí. Porque quando você está falando no afirmativo, né? She has, terceira pessoa. E quando você está falando a pergunta, você fala does she, aí volta pro has, vira have de novo. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. O importante é você saber que does he, does she, do I, do you, e assim por diante. E para finalizar rapidinho, negativos, mesma coisa. Você sabe que é I do, negativo I do not. Só que esse do not é contraído, eles falam don't. Então, I like sports. Eu gosto de esportes. Eu não gosto de esportes.
I don't. Então, I like sports, eu não gosto, I don't like sports, ok? I don't, porque I do, I don't. E aí você vê que puxa o do, como no afirmativo não tem do, é só I like, ok? I like sports, I don't like sports. Mesma coisa se você falar he likes, ok? He likes sports, ele gosta de esportes, aí é he likes sports, negativo, he does not like sports, ok? Esse does not, contraído vira doesn't, ok? So, he doesn't like sports. E assim por diante. Se eu fizesse um vídeo aqui de todos os usos e desusos, eu ia ficar meia hora, uma hora aqui falando sobre as 1001 maneiras de falar do e does. O importante é você pegar o conceito principal e deixar fixo no seu cérebro essa parada aí do I do, you do, we do, they do, e he does, she does, it does. Se você pegar e fizer esse negócio que tipo virar, que nem eu falei, second nature, treinar feito um maluco na sua casa, que nem eu passei pra você, você vai estabelecer a base necessária que você precisa para aí sim, ao longo dos seus estudos, ir aprendendo os 1001 usos diferentes aí de do e does em 1001 situações. Tem também o did, que é no passado, enfim, essa coisa toda. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, como sempre, não esquece de dar aquele like, aquele gostei, muito importante, tá? O like, o gostei, é o combustível, é fuel, né? O combustível aqui dos vídeos do nosso canal e também do nosso Facebook, porque vai para o YouTube e também para o Facebook. E, muito importante, na descrição desse vídeo, aqui em cima, aqui embaixo, depende de onde você está vendo, vai ter um link para um material completo de estudo sobre do e does. Então, além de ver o vídeo aqui, não deixa um material super legal, que tem as explicações, o material é mais elaborado e tem principalmente os arquivos de áudio lá gravados por um falante nativo de inglês. Então, é super, super, mega, ultra legal. Não deixe conferir, turbinar o seu inglês dia após dia. Um grande abraço, bons estudos, dá o like, dá o curtir, vai lá no material e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Como usar as preposições in, at e on? Cadê em inglês? Muita gente me pede para fazer um tutorial de como usar, então aqui vai. Tutorial completo de in, at, on. Resposta: não tem. What? Não tem. But Simples assim. Não tem segredo. Really? Não tem tutorial de como usar. Não adianta você ver todos os vídeos da internet se você clicou nesse vídeo, porque você vai fazer prova amanhã do in. Na verdade, se você tem prova amanhã, você pode até olhar outros vídeos sobre como usar in, at, on. Você vai pegar umas dicas legais. Mas assim, no longo prazo, se você quer realmente aprender inglês, dominar inglês, ficar fluente em inglês, não adianta. E eu recebi várias perguntas do tipo, tinha até uma anotada aqui. Cadê? Mairo, faz um vídeo explicando como usar out, in, up, down, off, etc. Essas pequenas palavrinhas, preposições do inglês, não adianta você querer aprender uma por uma. Agora eu vou aprender como é que usa on. Vou aprender como é que usa on em todas as situações. On é usado em zilhões de construturas e padrões e estruturas. Construturas? Eu falei construturas? É usado vamos resumir. On é usado de zilhões de maneiras diferentes no inglês. E zilhões de padrões e estruturas e combinações de palavras. Não tem como você aprender só isso isoladamente. Tem até um nome, sim, não científico, mas assim, de metodológico para isso. Quando você começa com o in, o on, o at, o off, o out, e você tenta aprender como usar cada uma, isso é uma abordagem bottom-up, de baixo para cima. Você parte do pequenininho, vai subindo para das palavras para frase, da frase para o texto. Você tem que fazer o contrário, você tem que fazer uma abordagem top-down, de cima para baixo. Top-down, top-down. Você começa estudando textos em inglês, frases em inglês, e aí no meio das frases você vai dar de cara com essas preposições, e cada preposição vai ser usada num contexto específico. Você não aprendeu lá o the book's on the table. Você aprendeu o que é on the table. And everybody's on the table. Você não aprendeu, peraí. On é usado especificamente para falar que uma coisa, então você tem que falar que é on the table, e se é na parede, quer dizer que está em cima da parede, porque in the wall, né, se for na parede, in the wall vai ser dentro da parede, então você não fala in the wall, você fala on the wall, porque on é sobre. Você não aprendeu assim, você aprendeu que o buck tá on the table, table. E aí você decorou e aprendeu, você fala lindo, maravilhoso, corretamente o tempo todo, você nunca erra o the book's on the table, você nunca fala the book's in the table. The book is on the table. E quando você aprende que tem uma coisa dentro da caixa, você fala que tá in the box. In the box. Você nunca aprendeu que é on the box, que é at the box, você aprendeu que é in the box, que é dentro da caixa. Você não partiu do in. Peraí, deixa eu analisar todos os usos e desusos e exceções do in. Você aprendeu que on the table é em cima da mesa, que in the box é dentro da caixa. Você foi
top down, não bottom up, e aí você fala certo. Esquece aprender o in, on, at. Pense em aprender como dizer coisas em inglês, como dizer dentro da caixa, como dizer na tela do computador, como dizer em cima da mesa. E aí, naturalmente, você vai pegando os usos das expressões. E conforme você vai aprendendo mais frases, mais usos, não específico, né? O grande, o todo, top down, top down, top down. Você vai pegando uma espécie de feeling. Naturalmente, você vai saber, depois que você aprendeu zilhões de frases com on. E é muito mais fácil você aprender a frase do que você tentar decorar a regrinha. Uau! Aí você aprendeu zilhões de frases com on. Então esse vai ser o tutorial. Tutorial do in, at, on. Simples. Aprenda 100 frases com on, 100 frases com at e 100 frases com in. Simplesmente aprenda 100 com cada uma. Aprenda, releia, aprenda o áudio, aprenda a falar, releia. Quando você aprender as 300 frases, o seu cérebro vai estar naturalmente acostumado a quando você usa in, a quando você usa at e a quando você usa on. E pode ter certeza, se você tomar essa abordagem de aprender frases e o seu amiguinho lá tentar aprender a regrinha específica e vocês dois forem fazer a prova de gramática de in, on e at, você vai sair melhor que ele. Por quê? Porque enquanto ele vai estar pensando na regra, você vai usar a sua intuição construída com base no aprendizado de zilhões de frases corretas em inglês e ele vai tentar usar a regra, mas cara, você já tentou falar uma língua pensando, peraí, vou falar agora. Primeiro eu vou começar com o pronome pessoal, depois eu vou usar o verbo na pessoa, sei lá qual. Não funciona. Pensar em regra não funciona. Então, este é o tutorial. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que você não tenha ficado puto da vida porque clicou no vídeo achando que era uma coisa gramatical e eu fiquei falando que não tem tutorial. Mas se você gostou do vídeo e não ficou puto da vida, dá um like, gostei, o curtir, o compartilhar, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você odiou o vídeo, pode dar o dislike, o não gostei, tá tudo bem. Por isso que tem os dois botões. No Facebook não tem, só tem like, mas no YouTube tem. Então, gostou, dá um gostei, não gostou, dá um não gostei. Deixe seu comentário aqui pra gente saber a sua opinião e a gente se vê amanhã no próximo vídeo com mais dicas de inglês. Um grande abraço, bons estudos, implementa essa parada e até amanhã. Fala pessoal, Mário Vergara por aqui com mais uma dica de inglês, mais uma vez fazendo um vídeo aqui no Improvisation, direto de um hotel em Porto Alegre. Está bem difícil fazer os vídeos aqui na correria da minha viagem, mas mesmo assim, como eu falei no vídeo passado, eu não vou deixar a bola cair e vou manter o meu desafio de 365 dias seguidos de vídeos. E mais uma vez eu vou responder uma pergunta que eu recebi via Snapchat. Tá? Vocês estão vendo que as luzes aqui tem uma luz muito louca aqui do lado do hotel, aqui não tem luz nenhuma, então a qualidade da imagem talvez não vai ficar tão boa igual os vídeos anteriores, mas a gente não vai, quando a coisa fica preta, é igual estudar inglês. Se você chega em casa cansado, de noite, aquele dia foi difícil, você tem que arrumar uma meia horinha ali para fazer seus estudos, igual eu tô arrumando aqui uma meia horinha, até menos 15 minutos, para fazer esse vídeo especialmente para vocês. Vou fazer o vídeo agora, vou editar, vou botar no ar e hoje a bola não vai cair, a gente vai ter mais um vídeo. Bom, voltando novamente, vou responder uma pergunta que eu recebi por Snap, e assim, é uma pergunta do Martins Assaf, tá? Do Martins. O Martins pergunta uma coisa que muita gente pergunta. Sempre que tem uma pergunta que chega, e eu já vi essa pergunta várias vezes, eu acho que é legal eu trazer aqui e fazer um vídeo. A pergunta é basicamente essa. Mairo, eu não sei, eu quero aprender a diferença entre as palavras. O que aconteceu? Carolina acordou? É que a minha filha tá aqui perto. Ela invadiu o vídeo, ela invadiu, mas vamos que vamos, tá? Should, would... Ela não tava dormindo, na realidade. Eu falei, acordou, mas não tava, né? Não, tudo bem, vamos lá. Então, should, would, could. Qual que é a diferença entre essas três palavras tão parecidas e tão usadas no inglês? Should, could e would. E é o seguinte, essas palavras, elas são o que a gente chama de verbos modais ou verbos auxiliares. Eles são verbos que, deixa eu até ligar o celular, são verbos que modificam outros verbos. E eles têm diversos usos. Então, assim, não dá para eu passar aqui e fazer uma aula com todos os 1000 usos de should, could e would, e aí você vai aprender tudo e aí vai ficar um mestre do should, could, would. Não, só que é o seguinte, você tem que pegar o princípio básico de como cada um desses funciona e aí, conforme você for vendo esses verbos, esses verbos auxiliares ou verbos modais, em outros contextos, aí sim você vai sacando sentidos levemente diferentes que eles têm. Então, assim, qual que é? Tem até talvez você não saiba, talvez você saiba, tem uma coisa que chama princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Saindo um pouquinho do vídeo aqui, mas o princípio de Pareto é o seguinte, ele diz que 20% das coisas que você faz são responsáveis por 80% dos resultados. Então, assim, você pode fazer um monte de coisa e ter um monte de resultado, mas de tudo que você faz, 20% vai causar 80% dos resultados. E eu acredito que could, should e would, os 20% que você precisa saber é o seguinte. Primeiro, quando você fala assim, would, tá? Would é o ia. Por exemplo, quando você fala assim, I would go, você está falando eu iria, né? O verbo go, o verbo é ir. Então, I would go é eu iria. Se você falar, por exemplo, I would study, né? Study é estudar. Carolina, tudo bem? Carolina, tudo bem? I would study. Eu vou continuar o vídeo. Se ela der uma incomodadinha aqui, não tem problema, a gente vai que vai, né? I would study, por exemplo, significa eu estudaria, né? Study, estudar. I would study, eu estudaria.
I would run, né? O verbo to run é correr, I would run, eu correria. Então, would é um modificador do verbo que vem depois. I would run, I would study, I would go, I would play, I would talk, I would speak, qualquer coisa, vai ficar esse ia, correria, iria, falaria, estudaria. Pegou? Esses são os 20% do would. Agora a gente tem o segundo verbo, que é o should. E o should, que não é would, é muito simples. É quando você quer dar um conselho. Sabe quando você fala, você deveria fazer isso, né? E às vezes até dá para traduzir como, eu acho que você deveria isso aqui. Então, por exemplo, you should study. Quando eu falo, lembra do passado, you would study, tipo, I would study, eu estudaria. Agora, I should study, não é eu estudaria, é eu deveria estudar, ou eu devo estudar. Tem várias traduções, mas é um conselho. Você quer dar um conselho pro seu amigo, meu amigo, você tem que estudar inglês. Aí você fala para ele, you should study English, you should study English. Se você fala assim, you should run, que nem eu usei o verbo run no exemplo passado, você está falando, você deveria correr. Se você falar, you should go, você está falando, você deveria ir. Então, o should vai ser sempre usado quando você quer dar um conselho. Você deveria isso, deveria aquilo, deveria sei lá o quê, deveria falar, deveria correr, deveria estudar. Entendido? Would é o ia, eu iria, eu faria, eu correria. Should é o conselho, você deveria correr, né? Ou você devia, a gente fala devia em português, né? Você devia correr, você devia estudar, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Agora, o último desses 3 verbos é o could. E o could é muito fácil. O could explica, né, uma capacidade. Por exemplo, you could study. É tipo, você poderia estudar. Então, o could é o poderia. You could study. Você poderia estudar. You could go. Você poderia ir. You could play. You could play the guitar. Você poderia tocar violão. No sentido de capacidade. Então, esses são os 20%, tá? Should, não, vamos voltar. Would, você vai falar o ia no estudaria. I would go. Vamos pegar o go, que é mais fácil. I would go. Eu iria, né? Ou vamos falar you. You é melhor. You would go. Você iria. You should go, você estudaria. You could go, você poderia ir. Né? Daria para você ir. You could go, você poderia ir. Entendido? Esses são os 20% de could, should, would. Talvez no futuro eu faça uma mini aula, um vídeo mais elaborado. Existem outros sentidos, mas se você pegar esses 3, se você não pegou, vê o vídeo de novo. É muito simples, anota isso num caderno. Eu sou bem contra fazer tabelas e gramáticas, mas isso é tão simples que uma vez que você pegar e praticar um pouco, você nunca mais vai ter problema com should, would e could. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no Improvisation, direto de um hotel na capital gaúcha, em Porto Alegre. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, o curtir, o gostei, o compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de inglês. Um grande abraço, bons estudos, usa certo aí, would, should, could. E até mais. Até o próximo vídeo. Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês. Hoje vou falar sobre a diferença entre as palavras, coloca aqui na tela, was e were, ok? Um tópico bem básico, né? Bem básico, afinal de contas, was e were são aí variações do verbo to be. Sim, o verbo to be é aquele verbo famoso que você aprende na primeira série, na segunda série, na terceira série, na quarta série, na quinta série. Todas as séries, parece, né, no colégio, todo ano de inglês no colégio é a mesma coisa. Verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be. Ah, Mário, esse tópico aí é muito básico, eu já sei. Se você já sabe, tem gente que não sabe, tem gente que está no começo. Então é importante a gente cobrir aí, a gente abordar todos os tópicos, variações do inglês. Então é o seguinte, was e were, como eu estava dizendo, são formas do verbo to be, tá? E o verbo to be quer dizer ser ou estar. No inglês é uma coisa meio maluca, não tem um verbo pro ser, não tem um verbo pro estar, é tudo a mesma coisa. Você é, você está, tudo igual. E aí, no passado, tá? No passado, quando você vai falar que alguma coisa era, que alguma coisa foi, que alguma coisa estava, você vai usar o verbo to be e vai usar ele nas formas de ou was ou were. E às vezes as pessoas se confundem, só que é muito fácil, tá? Vou passar uma estrutura aqui pra você, preste muita atenção, algumas estruturas. Esquece a regra, não pensa na regra, não pensa que é o verbo to be no passado, não pensa nada disso. Só pensa na estrutura e internaliza elas. Vamos fazer 4 estruturas. As estruturas vão ser, vamos colocar aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vamos colocar I was here, que é eu estava aqui. Então, I was here. Ah, peraí, eu não falei a pronúncia ainda. Ah, tudo bem, depois eu falo. I was here, he was here, she was here e it was here, ok? Então, I was here é eu estava aqui, ok? I was here, eu estava aqui. Tá no passado, eu estava, não tô mais. I was here. Ele estava aqui, he was here. Ela estava aqui, she was here e it was here. A última, it was here. Detalhe que você vai falar, a estrutura é it was here, mas você não vai falar it was here. O T do it meio que some, você vai falar it was here. Esse it was here é mais um foi aqui,
ok? Então, eu estava aqui, ele estava aqui, ela estava aqui e foi aqui. I was here, he was here, she was here, it was here. Você vê que elas são super simples, não tem mistério, você já aprendeu como é que fala, você já aprendeu como é que escreve, você já aprendeu o que significa. Agora eu quero, olha o que você vai fazer. Se você está nessa fase de aprender o verbo to be, o que você vai fazer? Você quer aprender a diferença bem certinho de was para were. Você vai ficar na sua casa hoje, amanhã, depois da manhã, feito um maluco, andando sozinho e falando essas coisas, entendeu? Eu quero que você saia pela casa falando I was here. Pode imaginar, I was here, eu tava aqui. He was here, ele tava aqui. She was here, ela tava aqui. E it was here, foi aqui. Sai falando pela casa, feito um maluco. I was here, he was here, she was here, it was here. Mas quando você falar she was here, você tem que imaginar que você realmente está falando. I was here. Você não pode só repetir igual um papagaio. I was here, he was here, she was here, it was here. Você tem que realmente imaginar que você está falando aquela parada. Ah, outro detalhe muito importante, que agora eu lembrei, né, que eu não tinha falado antes. A pronúncia. Muita gente tende a falar, até eu falava assim no início, não tá errado, vão te entender. Mas a tendência é você falar was. Was, com S. Então é e o was. I was here. Se você falar I was here, as pessoas vão te entender. Não é o fim do mundo. Ah, eu falou errado, o inglês dele é uma merda. Não, tá tudo bem. I was here, she was here. Para deixar um pouquinho mais bonito, você fala o was. Então você vai falar não mas bota was e a transição fonética na tela. Você vai falar e um z. Som dizer was. Então I was here, I was here, I was here, he was here, she was here, it was here. Eu falava was também. Aí um dia eu fui lá, vi a pronúncia, vi a tradução fonética, aprendi e comecei a falar was. Mas tudo bem, é só uma dica que vai melhorar um pouquinho o seu inglês como melhorou o meu. Okay? Daí, depois que você praticar, feito um maluco, o I was, he was, she was, you was, I was here, she was here, he was here, it was here, e você já tiver internalizado essa estrutura, você já vai saber usar o was. Inclusive a pronúncia, se você fizer was certinho, como eu falei pra você. Aí vai vir o were. Vamos começar pela pronúncia do were? O were, ele é igual, em termos de pronúncia, igual o was. Você vai lá, só que em vez de ir pro z, você vai pro Então, was era o primeiro, agora é were. Simples assim. Were. E aí, o were não é I were, he were, she were, you were, nada disso. Quando você for falar, você era, você estava, você foi, you were, coloca na tela, you were, não é mais was. Was era pro I, pro he, pro she, pro it. Agora você vai falar, you were, você foi. Você estava, ok? Se você vai falar nós, que é we, né? Você vai falar we were. Nós fomos, nós estávamos, nós éramos. We were. Então, you were, we were. E quando você falar eles, que é they, você vai falar they were, ok? Eles eram, eles foram, eles estavam. They were, ok? You were, we were, they were. E da mesma maneira que você saiu pela casa, feito um maluco falando I was, he was, she was, it was, você vai sair pela casa, feito um maluco falando you were here. Você estava aqui. Né? Você estava aqui. You were here. Sai pela casa. You were here. You were here. Depois você sai pela casa feito um maluco falando we were here. Nós estávamos aqui. We were here. You were here. We were here. E eles estavam aqui. They were here. E aí você vai ficar feito um maluco andando pela casa vários dias falando só essas três. You were here. You were here. We were here. We were here. They were here. They were here. Você vai repetindo até o seu cérebro internalizar. E aí, quando o seu cérebro internalizar, vai ficar tão claro. Você não estudou a regra, você não estudou o nome, a nomenclatura, verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be. Não, você só internalizou as estruturas. I was, she was, it was, he was, you were, they were, we were. Você só internalizou as estruturas. Internalizou as estruturas, virou natural aquilo para você. Quando você começar a ver vídeos em inglês, escutar áudios em inglês, ler livros em inglês, fazer coisas em inglês, você já vai notar a diferença entre as palavras. E se alguém chegar para você e falar assim, you was here. Hã? Como assim you was? Vai soar estranho para você, porque você não está acostumado com you was. You were, né? Então quando você ouvir um you was, ou quando você ouvir um she were, vai soar estranho, vai soar meio esquisito. E você fala, não, isso aí tá errado. Por quê? Porque você sabe a regra? Não. Porque você internalizou, você absorveu, você fixou no seu cérebro a estrutura correta para usar was ou were. Wow. E para terminar o vídeo, eu só quero fazer uma ressalva. Em alguns casos, você vai ver o uso de were
com o I. Lembra que eu ensinei que era I was here. Por exemplo, a música lá da Beyoncé, né? Como é que é? If I Were a Boy. If I Were a Boy. Se eu fosse um menino. Eu acho que essa é a música, né? Como assim, Mário? Não é I was? Em alguns casos, né? Quando você fala se eu fosse, aí é outro caso, tá? É outra estrutura. Aí vai poder falar if I were. Ou, por exemplo, eu queria ser rico, né? I wish I were. I wish, eu desejo. É tipo assim, quem me dera ser rico. I wish I were rich, por exemplo, tá? Então, tem alguns casos que vai ter uma leve variação, mas isso é uma exceção que você vai aprender com o tempo, conforme seu inglês vai evoluindo, mas no começo a diferença básica entre was e were é o que eu passei no vídeo de hoje e é o que você tem que treinar para realmente internalizar e não pensar na regra na hora que você vê ou que você for usar essas duas estruturas. Esse foi então o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, curtiu, não esqueça de apertar o curtir, o gostei, isso é muito importante, que você dá o seu curtir, o seu gostei, o seu like, isso ajuda demais o nosso trabalho, tanto no YouTube quanto no Facebook. E claro, além de dar o seu gostei, o seu curtir, o seu like, não esqueça também, se você quer materiais aí completos, diários de estudos de inglês, de acessar o nosso site, bota aí na tela, é o mairovergara.com, o maior portal de estudos de inglês gratuito do Brasil. Se você quer todo dia material novo para você estudar, aprender expressões, frases, phrasal verbs, diferença entre palavras, tem todo materiais da mais alta qualidade, com áudios, com tudo que você precisa. Vai lá, mairovergara.com, não deixa de conferir que você vai gostar muito. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Present Perfect. Como aprender de vez esta jossa? Cadê em inglês? Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o som do TH em inglês. E neste vídeo sobre o som TH eu falei que o TH era um som maledito inventado pelo capiroto pra prejudicar, para dificultar a vida das pessoas, nós brasileiros que tentamos aprender inglês. Só que capiroto não estava feliz o suficiente, não. Só o TH tá muito fácil. Eu vou ter que inventar uma coisa pior que o som do TH. E aí ele inventou o quê? O Present Perfect. Segura aí, deixa eu explicar pra você quão complicado é essa jossa. No português, de uma maneira bem simples, sem entrar em muitas complicações gramaticais, a gente tem 3 tempos verbais. A gente tem o presente, eu como pão, presente. A gente tem o futuro, eu comerei pão, ou na linguagem mais normal, vou comer pão. Eu comi pão, já comi, aconteceu, comi pão, passado. Então tem o passado, tem o presente, tem o futuro. Tudo bem até aí. Sim, a gente tem variações. Como é que é o passado? Um nome assim, quando a gente é mais inteligente, a gente fala o pretérito. Então tem o pretérito perfeito, mais que perfeito, sei lá o quê. Mas assim, são tudo variações. Vamos resumir. Tá muito macaco louco. Inclusive eu tenho um bonequinho do macaco louco que eu ganhei. Eu sou tão macaco louco nos vídeos que eu ganho bonecos do macaco louco. Vamos colocar ele aqui, ó, assim, pra ele ficar presente no vídeo pras pessoas. Então é o seguinte. Present Perfect não é futuro, não tem nada a ver com futuro. Não é presente, não é passado. É uma parada no meio. What? Entre o passado e o presente. Não existe em português. O present perfect, esse tempo verbal, é como se a gente, do nada, inventasse, assim, tem o presente, beleza, tem o passado, beleza, tem o futuro, beleza, agora vai ter um novo, é o pressado, é a mistura do passado com o presente, aconteceu ali no meio. O que acontece? Dá tilt, buga o seu cérebro, é mais ou menos tipo a... É mais ou menos... Eu tive que mudar de lado aqui pra lembrar o negócio. É mais ou menos tipo o filme The Matrix. O que acontece? O cara tá lá na Matrix, né? Tudo bonito, lá o mundo, mas nada de verdade. Na realidade, ele tá numa bolha lá, preso por uns canos, as máquinas dominaram o mundo e é tudo tipo um sonho. Só que se você chega pro cara e fala pra ele, velho, tudo isso aí que você tá vendo aí é tudo mentira, esse arroz aí que você tá comendo não é de verdade, esse bife aí que você tá comendo não é de verdade, sua mulher não é de verdade, nada é de verdade, o cara vai achar que você tá maluco total. Não tem lógica na cabeça dele. Aí você precisa dar aquela pílula lá, sei lá, vermelha, azul, não tem uma pílula lá que o cara dá pro outro lá. Toma a pílula pra acordar na Matrix. Ah, agora sim, acordei na Matrix, agora tô entendendo. Present Perfect é a mesma coisa. Você precisa tomar a pílula pra... não é o passado, não é o presente, não é no meio entre o passado e o presente. Por mais que eu te dê regras e diga quando e como usar, não vai funcionar. É igual a Matrix. Você precisa tomar a pílula, que eu não sei qual que é a cor. Qual que é a pílula pro Present Perfect? Pega aí. A pílula é você se acostumar com esta jossa. Isso mesmo. Ah, beleza, eu entendo normal, faz sentido pra mim. Só vai fazer sentido pra você e você vai entender e usar
depois que você se acostumar. Depois que você vê zilhões de vezes, vendo seriado, filmes, lendo, você viu tanto as pessoas usando o present perfect que virou normal. Você se acostumou com aquela jossa. Wow. Agora, a única coisa que você tem que saber, vou te dar uma dica de ouro aqui. Como é que você se baseia? Só uma coisa, não precisa saber regra de quando e como e porquê. Parte prática da aula agora. Coloca aqui na tela aqui, ó, a frase I saw a movie. Bota aí. I saw a movie. Essa frase tá no passado, quer dizer eu vi um filme. I saw a movie, tá? Eu vi um filme. Coloca aqui embaixo agora. I've seen the movie. I have contraído. I've seen the movie. I've seen the movie é o present perfect. E como é que você traduz I've seen the movie? A de cima é I saw a movie, eu vi um filme. A de baixo é I've seen the movie, traduz como eu vi um filme também. What? Por quê, Mário? O que aconteceu? Traduz igual, porque como eu disse, a jossa do present perfect não existe em português. Então o passado, que é o I saw a movie, traduz como passado, eu vi um filme. E o I've seen the movie, que é o present perfect, não tem em português. Não tem em português, traduz como passado também, eu vi um filme. E aí, bum, acabou, bugou. Deu tilt no cérebro, porque as duas frases são eu vi um filme. E aqui entra o segredinho, a única coisa que você tem que saber. Eu tô saindo da câmera? Não, acho que não, acho que não. I saw a movie é uma coisa que aconteceu no passado, e aconteceu, e tá acontecido, e acabou. Passado, 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 passado. Acabou. I saw a movie e deu. Mário, o que você fez ontem na vida? Yesterday, I saw a movie. Acabou. Passado, 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 passado. Eu vi um filme. Aconteceu ontem, já vi, já tá acabado. Entendido? I saw a movie. Igual português. Agora, I've seen a movie também traduz como eu vi um filme, só que é o seguinte, ele é um passado que tem relação com o presente. Então ele é passado, ele chama present, mas ele é passado, mas não é um passado super passado, é um passado que influencia, ele tem alguma ligação com o presente. Qual ligação, Mário? Não sei, depende do contexto. Por exemplo, o pessoal tá falando, eu vi um filme de ação, tinha umas perseguição, um barco na água, pá, pum. E aí você fala assim, eu vi um filme tipo isso aí. Aí você fala, I've seen a movie like this. Eu vi um filme como isso, né? Like this, tipo isso, né? Tipo isso aí. I've seen a movie like this. Por que eu falei I've seen a movie? Porque eu já vi. E aí se eu vi, eu não tô dizendo quando que eu vi o filme, eu tô dizendo que eu vi um filme no passado, e esse ato de eu ter visto o filme no passado tá influenciando o presente, porque eu tô conversando ali com os meus amigos sobre uma coisa que aconteceu no passado. Já vi um filme como esse. Mas é difícil de entender, porque esse passado que influencia o presente, não existe esse tempo em português. Em português, eu vi um filme igual a esse. Eu vi um filme ontem, tudo a mesma coisa, tudo passado. Mas no inglês não. Passado, presente, pressado, ali do meio ali, que é a mistura do presente com o passado, e eles chamam de present perfect. Pegue esta regra como base, o past simple, o passado, I saw a movie, aconteceu, tá acontecido. Passado, 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 passado. Acabou. O present perfect aconteceu no passado, mas tem relação com o presente. E aí, com base nisso, só isso, não é uma regra, é um princípio. Tá escabelado. Com base nesse princípio, você vai começar a ver conteúdos em inglês e observar. Olha lá, ele usou o passado simples. Olha lá, ele usou o present perfect. Olha lá, agora ele usou, sei lá, você vai observar e aí você vai se acostumando, vai passando o tempo, você vê filme, você vê vídeo, se acostumando, você fez seriado, se acostumando, lê livro, escuta podcast, se acostumando, vai passando o tempo, faz coisa em inglês, você vê filme, você vê vídeo, faz um curso aqui, vai se acostumando, faz um curso lá e vai passando o tempo, passa meses, passa ano, passa um monte de tempo, e aí uma hora, agora eu já tô acostumado. O seu cérebro, ele tem essa capacidade de se acostumar com o idioma. E aí o mais legal é que quando você se acostuma, você simplesmente sabe. Você sabe usar. Você entende o present perfect, você sabe usar o present perfect. Talvez você não saiba explicar exatamente as 1001 regras. E qual o problema que você não sabe explicar? A não ser que você vai ser super mega professor de inglês, aí tudo bem, aí você tem que saber explicar. Mas para aprendizado, não tem outra maneira. A maneira que todo mundo aprendeu e que todo mundo vai aprender, por mais que tenha 429 vídeos no YouTube explicando as regras do present perfect, todo mundo que faz esses vídeos e que sabe o present perfect, eles sabem porque eles se acostumaram. Eles podem até ter aprendido a regra. Tem gente que, não, eu aprendi com a regra. Não, você aprendeu a regra, você sabe a regra, mas a hora que você realmente começou, pode perguntar a qualquer pessoa de inglês, a hora que você realmente começou a usar certo e entender certo, foi de tanto ver na sua frente que, bom, você se acostumou. Em inglês a gente fala get used to, é se acostumar com alguma coisa. Então, quando você get used to the present perfect, você vai estar entendendo a parada, você vai estar acostumado com a parada e vai começar a usar normalmente. Este foi então o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado aí a você solucionar, ou pelo menos começar a solucionar de vez este problema do present perfect. Não foque em regras, como e porquês, foque simplesmente em entender que é um tempo verbal
algo diferente, é um passado meio com relação com o presente e que você tem que ter contato é através da observação. Tô macaco-loqueando já, né? Mas tudo bem. É através da observação constante, prestando atenção enquanto eles usam o passado, enquanto eles usam o present perfect, que você vai dominar esta jossa. Muito macaco-louco, meu Deus. Se você curtiu este vídeo de hoje, não esqueça de dar aquele like, tem um botão de like aqui embaixo, aperta like, aperta like, aperta like, aperta like, tanto no Facebook quanto no YouTube, dá like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Não esquece de assinar o nosso canal e também seguir a nossa fanpage no Facebook e acessar o nosso site, mairovergara.com, site atualizado diariamente com materiais de estudo 100% gratuitos pra você aprender inglês. Site bom, se você não conhece, visite, por favor, pelo amor de Deus, porque ó, tá muito massa o nosso site, já são mais de 1000 materiais de estudos, todos com frases, traduções, arquivos de áudio gravados por nativos, tudo 100% gratuito, então não deixe de visitar mairovergara.com. Então é isso aí, um grande abraço, dá o like aí no vídeo, a gente se vê no próximo vídeo.